Olá, esse trabalho foi desenvolvido pela Rosana Moura Sarmento e Isabelle Cristina da Silva Souza Botelho, com o tema de análise físico-química do mel de uruçu amarelo em diferentes ambientes de criação na região metropolitana de Belém. O trabalho foi realizado na Universidade da Amazônia, na área de bromatologia. O objeto de estudo desse trabalho foi o mel produzido pela Melipona flavulineata, que no estado do Pará é conhecida como uruçu amarela. Ela faz parte do gênero dos meliponinhos e é uma abelha que tem uma distribuição geográfica no Brasil, nos estados do Pará, Tocantins, no Maranhão e no Ceará. E este mel ele é produzido a partir da desumidificação do néctar floral. E ele apresenta características específicas que não são enquadradas na legislação, que é normativa número 11 de 2000 do Ministério da Agricultura. Pois trata-se de um produto muito específico. As características que esse mel apresenta, ele pode ser influenciado pela espécie da abelha, da diversidade das flores que foi utilizada para a produção desse mel, dos métodos de coleta que foi utilizado também. Por apresentar características únicas e específicas, faz-se necessário a construção de uma normativa que atenda às especificações dos MEs que a gente encontra da biodiversidade amazônica. Logo, esse tipo de estudo ele vai ajudar a consolidar os parâmetros físico-químicos do mel oriundo de uma abelha nativa da região amazônica, bem como vai ajudar a fortalecer a cadeia produtiva desse mel regional. Esse trabalho ele foi dividido em fases. A primeira, onde foi feito o mapeamento dos produtores de mel que criavam Melipona flavulineata e queriam que o seu mel fosse analisado. Essa coleta ela foi feita com seringa estéril de 5 ml, diretamente dos potes de alimento das abelhas. Em seguida, esse mel ele foi armazenado dentro de um pote estéril e logo em seguida foi feito um rótulo onde contém o local onde ele foi coletado, a data dessa coleta, o horário, a quantidade de mel e um código, que era para a gente conseguir identificar cada amostra. No total, foram feitas a coleta de 3 amostras. E trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, pois foi realizado o levantamento de dados, bem como a conjectura das causas desses resultados. Também essa pesquisa foi realizada no período de junho a dezembro de 2023, e os parâmetros analisados foram umidade, acidez, pH, resíduo mineral fixo, testes de cor e presença de açúcar industrial. Todos os testes eles foram realizados em triplicata, e cada amostra foi coletada e armazenada em temperatura ambiente. Após a coleta das amostras, foi preenchido o formulário online pelos próprios pesquisadores, com informações relevantes para a pesquisa, como o local da coleta, como a umidade relativa do ar, a temperatura da região, o local dessa coleta, né? Se essas caixas elas recebiam alimentação artificial ou não, se sim, qual foi o período dessa alimentação, qual foi o método de coleta utilizado desse mel. Para todas as 3 amostras, foi realizado por seringa estéril, e o local da coleta ele foi um pouco diversificado em questão de ambiente. A amostra 2023-01, que fica em Outeiro, ela é uma vegetação de uma floresta nativa, de árvores nativas da região amazônica, e é uma floresta fechada, em estado de conservação. A amostra 2023-02 é dentro de um espaço de cultivo de plantas medicinais, então as abelhas tinham acesso a espaço apícola, de flores também ornamentais, e a 2023-03, que também é em Marituba, ela já tinha uma vegetação de uma floresta mais aberta, uma floresta oriunda de um reflorestamento, que também com plantas nativas da região amazônica. E ao fim das nossas análises, nós fomos fazer o levantamento dos resultados e montamos uma tabela comparativa com os parâmetros estabelecidos pelo mapa, que rege a comercialização do mel das apis, né, que são as abelhas com ferrão, e de uma proposta para a regulamentação do mel das abelhas sem ferrão, que foi feita pelos pesquisadores Camargo, Oliveira e Berton em 2017. Quando se fala do mel de abelha sem ferrão, é um mel com muitas particularidades, tanto na umidade quanto no pH e na acidez. Pensando nisso, esses pesquisadores fizeram um levantamento de dados de outras análises e montaram essa proposta. E ao lado a gente consegue ver os resultados das nossas análises. E no parâmetro de umidade, nós temos 2 amostras que se enquadrariam dentro dessa proposta por mel de abelhas sem ferrão, que é a amostra 2 e 3, que tiveram resultado de 35,72 a 38,02 de umidade. Elas não se enquadrariam na legislação, mas elas se enquadrariam na proposta. No entanto, a amostra 1, que é de Outeiro, né, de uma região com muita umidade, apresentou resultado de 46,87, não se enquadrando nem na legislação nem na proposta. O teor de resíduo mineral fixo das amostras, elas se enquadrariam tanto na legislação quanto na proposta para as abelhas sem ferrão. O pH, na proposta para abelhas sem ferrão, ele foi estipulado um parâmetro de 2,8 a 4,5, e os nossos resultados de análise foi de um mel com pH muito baixo. Então, eles não se enquadrariam no que foi proposto para abelhas sem ferrão. E os resultados de pH, eles variavam de 2,39 a 2,63. Os resultados de acidez livre, eles foram muito altos, né? Não se enquadrariam nem na legislação nem na proposta. A acidez livre menor que a gente teve foi da amostra 1 de Outeiro, que deu 117,57. E a mais alta foi a 2023-03 de Marituba, que deu 572,79. Parâmetros como cor, eles não são um quesito obrigatório na legislação nem na proposta. No entanto, os nossos MEs analisados, eles tiveram resultado de cor âmbar claro. Mas visualmente, olhando ali no laboratório, nós conseguíamos ver uma diferença de cor ali desse âmbar visualmente, tá? Foi feita também uma reação cromática para identificação de açúcar industriais nas amostras e nenhuma delas foi reagente. Ou seja, não havia contaminação de açúcar, nem mesmo das colônias que foram alimentadas durante um período. Para a conclusão da nossa pesquisa, né, a gente relaciona que esses MEs eles apresentaram características físico-químicas distintas, o que sugere que o tipo de vegetação utilizado pelas abelhas pode ter impactado nesses aspectos analisados. E como demonstraram em outras pesquisas, parâmetros como pH